Pessoal, graça e paz a todos. Hoje eu quero falar de um assunto espiritualmente um pouco meio complexo, mas eu queria antes orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse estudo nas suas mãos e clamar, Deus, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, para que através do teu Espírito, Senhor Deus, é, eu possa estar ensinando o teu povo, os teus filhos, e com autoridade, Senhor Deus, e que de verdade os ensinamentos da tua palavra possam chegar claramente ao ser interior dos teus filhos que estão ouvindo, Pai. Todo o poder do mal, toda a ação do diabo, Senhor Deus, que tentar manipular ou tentar, meu Pai, de uma forma ou outra, é, dificultar o entendimento da sua palavra, eu quero neutralizar esses espíritos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Quero também, meu Deus, calar a voz do nosso eu e quero dar a liberdade para o teu Espírito. O teu Espírito Santo está complementando, Senhor, tudo aquilo que precisa ser complementado no ensino desse estudo, Pai. Eu clamo a presença do teu Espírito Santo, clamo a presença do Espírito Santo não só sobre mim, mas sobre todas as pessoas que estarão assistindo, ouvindo esse vídeo, meu Pai, para que elas sejam edificadas, para que elas sejam curadas e libertas, Pai, para a glória do teu santo nome, para a edificação do corpo de Cristo. Eu oro agradecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero falar um pouco do texto que está lá em Deuteronômio 13:13, tá? Mas antes disso eu quero fazer uma breve introdução. Eu quero começar fazendo uma indagação para você. O fracasso e a frustração têm feito parte da sua vida? O que você me diz, tá? A sua vida é caracterizada por contínuas quedas e desgraças? Não importa o que você faça, parece que você não consegue obter as bênçãos do Senhor, né? Analise essas perguntas, essas indagações, e no decorrer desse estudo, tenho plena convicção que o Espírito Santo vai te responder algumas situações. Tá bom, gente? Nós temos que entender que geralmente o mais frustrante de tudo isso é o fato de nós, de mim, de você, de sermos cristãos, de amar ao Senhor, mesmo assim essas situações acontecem. De acordo com Gálatas 3:13, a Bíblia diz que nós somos remidos da maldição, nós somos resgatados da maldição. Em outras palavras, Jesus tornou-se maldição por nós, ou seja, Jesus ele tornou maldição, ele se fez, ele tornou-se maldição em meu lugar, em seu lugar, no lugar da igreja. Então, se isso é verdade, então como pode um filho de Deus, um crente fiel, ainda estar debaixo de maldição? Eu sei que é um pouco polêmico, muitas pessoas dizem que a pessoa cristã ela não pode estar debaixo de maldição, mas eu entendo diferente. Eu respeito a posição de todos, mas eu entendo diferente. Eu entendo que sim, que tem muitas pessoas, muitos cristãos que ainda, a exemplo da mulher encurvada, ainda estão suportando alguma espécie de maldição, ou seja, alguma área da vida dela ainda não foi totalmente rendida ao senhorio do Espírito Santo, até porque a salvação ela é no Espírito, né? E não na alma. A alma e o corpo eles não se convertem, entendeu? Mas serão transformados e revestidos de incorruptibilidade. Então, né? Fica essas indagações aí. Infelizmente, queridos, existem muitos cristãos que estão vivendo sob maldição. Existem muitos cristãos que, mesmo que tenham legalmente sido remidos delas, Jesus já levou tudo isso na cruz. Assim como um cristão deve combater o bom combate da fé para ter a cura, ele também deve combater o bom combate da fé contra as maldições. Né? Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas não por isso você está totalmente curado. Se você não exercitar a sua fé, né, você não vai ser curado, entendeu?
Amém, queridos? Então, muitas maldições que podem afetar a vida de uma pessoa, nós temos que entender, resultam, queridos, de um dos mais perversos e baixos espíritos do reino da escuridão. Ele age na vida das pessoas, né? Trata-se do espírito de Belial. Muitas pessoas não dão conta disso, não analisam isso, sabe? Não se percebem disso, mas esse espírito tem agido na vida de muitas pessoas, né? E tem feito estragos, tem feito desgraça, tem feito muitas pessoas não atingirem o objetivo, né, que Deus quer para a vida do crente, para a vida do cristão, né? Então, esse espírito, ele é o espírito dominante da perversidade. Muitas pessoas não se dão conta disso. Ou seja, há uma tropa de demônios que operam sob os seus comandos, amaldiçoando a vida das pessoas. E o que discutiremos nesse estudo é justamente isso, entendeu? Nesse artigo é justamente isso. Ou seja, Belial ele é mencionado 27 vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. E vem da palavra hebraica que traduzida como Belial 16 vezes no Antigo Testamento, tá? Então, esta palavra Belial em hebraico também é traduzida em outros versículos como perverso, impiedoso, desobediente. Então, a definição mais forte de Belial é de sem valor, é algo sem valor, algo inútil, inutilidade. Então, de destruição, de impiedade, maldade, desobediência. Então, a mais comum dessas definições é a de inutilidade. O que mais se define a esse espírito de Belial é a inutilidade. Então, a definição no dicionário para inutilidade é aquilo que não tem valor, aquilo que é imprestável, aquilo que é insignificante, que é desprezível. E desprezível é definido como que merece desprezo, tão inútil e ofensivo que causa indignação moral. Essa é a definição de desprezível. Portanto, a obra de Belial é amaldiçoar os homens e as mulheres, levando-os a cometer pecados vis e desprezíveis. Todo pecado é errado, queridos. Todo pecado é contra o caráter santo de Deus. Eu não desculpo ou permito nenhum deles, não é isso que a gente quer dizer. No entanto, alguns tipos de pecado mais abomináveis do que outros. Nós temos que entender isso, tá? Isto é, a diferença de níveis de pecado. Sob a lei, alguns pecados foram considerados abomináveis, puníveis com a morte, enquanto outros exigiam certo sacrifício. A obra de Belial é atrair, queridos, nós temos que entender, uma nação para tais pecados abomináveis. Não é só uma pessoa, é uma nação, e que trarão a maldição e o juízo de Deus sobre essa nação. Então, quando observo as práticas e pecados que estão acontecendo em nossa nação hoje, no Brasil, eu sei, nós podemos verificar de forma clara, né, que o espírito de Belial está por trás deles, né? Ou seja, os sintomas aí nós estamos vendo que o espírito de Belial está por trás dos pecados que acometem nossa nação. Belial é tão forte em nosso país como nas outras nações do mundo. Ou seja, ele é um líder mundano e impiedoso. Jesus nos ensinou a necessidade de amarrar o homem forte para saquear os seus bens. Mateus 12, 29. Então, queridos, a gente vai fazer algumas orações depois desses estudos, e são justamente para isso. Então, conforme você ora, Belial, o líder mundano da impiedade, será amarrado, e sua influência demoníaca sobre sua vida, sobre a sua família
sobre a sua saúde, sobre os seus entes queridos, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja e sobre a sua comunidade, em nome de Jesus será quebrada, tá? Mas eu quero que você se atente a isso, que você esteja bem atento a essa situação, tá? Nós vamos ler Deuteronômio 13:13. Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 13:13, tá? Abra sua Bíblia lá e diz o seguinte, ó: uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servimos a outros deuses que não conhecestes. Vamos e servimos a outros deuses que não conheceste, né? Este versículo é a primeira menção de Belial na palavra de Deus. O Senhor identifica as pessoas que se encarregam de afastar o seu povo dele para servir outros deuses como filhos de Belial. A Bíblia é bem clara, no texto vocês viram. Então, essa passagem da Escritura segue adiante para descrever as ações deles, né? Olha o que diz, ó: quando ouvires dizer de algumas das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para lhe habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servimos a outros deuses que não conheceste. Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor Deus, e será um montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará a tua mão nada do anátema, ou seja, do amaldiçoado, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a teus pais. Deuteronômio 13, do 12 a 17. Portanto, queridos, filho de Belial indica os indivíduos que estão sob o controle de Belial. Ou seja, eles são usados por Belial para afastar o povo de Deus da presença de Deus e servir a outros deuses. É interessante registrar que a palavra ídolo vem do hebreu Eliel, que significa o que não serve para nada, vão, sem valor, o que não é nada. Então isso pode ser resumido em uma palavra inútil, né? Que é o significado de Belial. Então Belial significa inutilidade. Então ele tenta desencaminhar o homem para que ele siga algo que é inútil, algo que não tem valor, algo que não agrada a Deus. Então ídolos são inúteis. Eles não têm valor e não podem satisfazer. Portanto, há um princípio do estudo da Bíblia que chamamos de lei da primeira referência. Ou seja, esta lei diz que qualquer assunto ou qualquer palavra que seja mencionada primeiramente na Bíblia revela alguns princípios importantes que serão encontrados de acordo com aquele assunto ou palavra, tá? Então, o primeiro princípio que vemos ligado a Belial é que ele tenta afastar pessoas da verdadeira adoração de Deus. Sob Belial estão espíritos que seduzirão as pessoas e as afastarão do Senhor. Então, como resultado disso, os espíritos demoníacos que operam sob a autoridade de Belial infligem às pessoas que se afastam da proteção de Deus com a escravidão e maldições que levam à destruição. O apóstolo Paulo ele profetiza, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores,
e a doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1. Então, seduzir, queridos, significa dominar. Seduzir significa persuadir a desobediência ou a deslealdade, ou seja, desviar do caminho pela persuasão ou por falsas esperanças, atrair, incitar. Então, esse versículo retirado da Bíblia diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. A isso chamamos de apostasia. Então, na definição do dicionário apostasia, é abandono de uma lealdade prévia, defecção. Então, isso significa apostasia. Então, acreditamos, querido, que esta é a razão pela qual várias igrejas e algumas denominações têm abandonado a fé. Algumas ainda ordenam homossexuais como ministros. Isso é tudo abominação a Deus, queridos. Então, é um afastamento da fé. Não há dúvida de que a obra de Belial e de seus espíritos sedutores é a causa para tanta apostasia no meio da igreja. Amém, queridos? Tá? Então, no próximo vídeo, eu quero fazer algumas orações, né, bíblicas, sabe? Da palavra, para que nós possamos quebrar toda essa maldição do espírito de Belial, todas essas maldições causadas pelo espírito de idolatria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá? Hoje eu só vou mandar essa introdução para você que está nos assistindo, e amanhã, né, no próximo capítulo, não sei se é amanhã, no próximo estudo, eu vou trazer algumas orações específicas sobre essa questão da maldição de Belial, para que Deus possa estar quebrando sobre a sua vida tudo aquilo que impede você de progredir, tudo aquilo que impede você de vencer o pecado, tudo aquilo que impede você de não alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida, né? De todas as quedas, das desgraças, né? Parece que tudo que você faz não é suficiente para você alcançar as bênçãos de Deus, né? Então nós vamos estar orando no próximo estudo sobre essas maldições de Belial, que, como foi explicado, talvez possa ter refletido, ter trazido à luz que esse espírito maligno pode estar agindo na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua igreja. Deus abençoe a todos. Amém, queridos?